A aula de hoje é sobre neodarwinismo. O que é o neodarwinismo? O neodarwinismo também é conhecido como teoria sintética da evolução, tá? Surgiu no século XX e foi baseada nas ideias de Charles Darwin e no que ele escreveu a partir da Origem das Espécies, que foi publicado em 1859. E fez uso das teorias de Darwin, né, junto com os avanços dos estudos genéticos desse século XX. O que Darwin, né, e seus contemporâneos não conseguiram explicar é como, né, acontecia, né, essa segregação independente, né, dos genes, né, como acontecia essa hereditariedade, né, essa passagem genética. Tá? Eles não tinham subsídios, né, para poder entender isso. Né? E isso só foi possível, né, graças aos estudos genéticos. Mas Mendel, né, que foi um monge grego, né, já foi falado lá no começo da genética, né, e outros biólogos foram muito importantes para esse desenvolvimento da genética, tá? Para esse descobrimento da hereditariedade. E somente a partir do conhecimento do mecanismo genético da hereditariedade, né, a partir do conhecimento de como ocorrem as mutações, as recombinações gênicas, tá, é que as lacunas desse processo evolutivo, tá, tão mencionado por Darwin, ficaram esclarecidas. Né? Então, com isso, ficou definida uma síntese da teoria da evolução, né? E passou a ser referência, né, para a explicação de muitos processos biológicos. A hipótese da geração espontânea, né, foi uma das primeiras hipóteses surgidas, né, e acredita-se que os seres vivos são cópias de seres perfeitos, né, que já foram feitos, né, e se mantiveram constantes, tá? Isso está associado ao criacionismo, né, onde Deus havia criado todas as coisas e elas permaneceriam dentro desse fixismo constantes. Tá? Como elas foram criadas, elas permaneceriam até hoje. Não é viável porque a gente sabe que existe, hoje nós sabemos que existe a recombinação gênica, tá? Que é a mistura dos genes, tá? Que é proveniente de diferentes indivíduos e que vai ocorrer durante a reprodução sexual. Além disso, existe a seleção natural, que foi muito falada por Darwin, né? Que pode ser uma seleção espontânea, isto é, que ocorre naturalmente, ou induzida, né? É provocada propositadamente. Essas alterações, né, que ocorrem, tá, nos seres vivos podem ser vantajosas ou desvantajosas. Tá? É, Quando elas são vantajosas, elas vão permanecer na espécie, tá? E passar de geração em geração. Quando elas são desvantajosas, né? Então leva desvantagem do indivíduo, na maioria das vezes ele morre sem ter descendentes ou ele é um indivíduo estéril, então ele não vai passar essa desvantagem adiante. Tá? Um exemplo é o gene que codifica a síntese da hemoglobina. Tá? A falta dele, né, causa anemia falciforme. E a anemia falciforme é um defeito na hemácia
né, que leva à dificuldade de oxigenação das células e das partes do corpo, tá? Sendo então uma desvantagem, né, fazendo assim com que esse ser vivo, ele estando em desvantagem, tá, ele não se sobressai sobre os outros, né, vindo a falecer. Então isso seria uma seleção natural, tá? O melanismo industrial, tá? Ele é caracterizado pelo aumento na frequência gênica de indivíduos com coloração escura, por isso o termo melanismo, tá? Isso aconteceu principalmente na era industrial, onde a grande concentração de fuligem era muito grande, tá? Deixando tudo, né, escuro. A fuligem vinha da queima do carvão. Então, nesse exemplo dessas mariposas, aquelas que apresentavam esse melanismo, essa cor escura, né, tinha uma maior chance de sobreviver dentro daquelas que não tinham. Então, o melanismo industrial ele foi um fator de seleção natural positivo para essas mariposas, pois as escuras conseguiam se esconder aonde havia fuligem, já as brancas apareciam sendo presas fáceis. O isolamento reprodutivo, tá? Então, por várias razões, os indivíduos, né, eles podem estar isolados reprodutivamente, então eles não conseguem, né, se reproduzir. E isso pode acontecer, né, a nível pré-zigótico, então antes da formação da célula ovo, né, como é o caso, por exemplo, de todos os indivíduos que vão ter números genéticos incompatíveis, números de cromossomos incompatíveis, não gerando essa célula ovo. Ou pode ser pós-zigótico, tá? Então, ocorre a formação da célula ovo, né? Porém, ela não vai adiante, ou se vai, causa a inviabilidade do híbrido. Então, esse híbrido ele não vai conseguir se reproduzir novamente, tá? Pode ocorrer o não desenvolvimento dos órgãos reprodutores nesse indivíduo, tá? Então, durante a divisão celular, ocorre um processo meiótico anormal. É o caso, por exemplo, do cruzamento entre a égua, né, e o jumento, no qual você tem como descendentes a mula, né, o burro, também o ligre, né? Nesses casos, tá? Você teve a formação do célula-ovo, você teve o surgimento de um indivíduo híbrido, porém ele é inviável, né? São estéreis. Não passando adiante, é claro, né? Esses genes misturados, tá? E é, a especiação. A especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. Então você tem uma espécie A, tá? Que passou por um isolamento geográfico, né? Então elas foram separadas geograficamente, né? E sofreram influências externas, pressões de seleção diferentes, né? É, esse desenvolvimento, né, com a passagem de anos, né, nesse isolamento, faz, né, com que apareçam duas espécies diferentes,
desse indivíduo, né, porque eles encontraram, né, parceiros também diferentes, tá. E, novamente, eles vão estar passando por pressões, né, de seleção natural diferenciadas, tá. E isso vai causar o quê? Uma diferença tão grande entre eles que causa, né, um isolamento reprodutivo entre essas 2 espécies. Então se formam espécies totalmente diferentes, tá. E essa especiação ela é determinada sempre por esse isolamento geográfico, tá. Então tem a formação de uma nova espécie devido ao isolamento geográfico, tá. Foi, né, o que o Darwin viu com o caso dos tentilhões, né, nas Ilhas Galápagos. Como eles ficaram isolados em ilhas diferenciadas, com alimentação diferenciada, meios diferenciados, eles se tornaram espécies diferentes de tentilhões, tá? Que é um passarinho da Ilha Galápagos. E a irradiação adaptativa, tá? Você tem um ancestral em comum, né? Desse ancestral em comum ocorre, né, processos variados de especiação, fazendo com que surjam novas espécies, tá? Eh, Nessa imagem aqui, eu vou até aumentar ela um pouco aqui, tá? Você consegue ver isso dentro dos mamíferos, né? Então você tem um mamífero comum que, a partir de isolamento geográfico, isolamento sexual, uma série de fatores adaptativos, né, e de seleção diferenciados, né, deram origem a diversos outros mamíferos, tá? E também foi o que aconteceu, né, com os tentilhões das Ilhas Galápagos, tá? Esse também é um exemplo clássico. Eles passaram por essa especiação, tá? Então, tá aqui eles passaram por essa especiação para que em cada ilha de Galápagos tivesse, né, um grupo de aves semelhantes, né, do mesmo gênero, tá? Porém de espécies diferentes. A irradiação adaptativa, né, a especiação, o isolamento reprodutivo, os, desculpa, o melanismo industrial, né, e a seleção natural, juntas com essa recombinação gênica, é que são as bases, né, as provas evolutivas, as bases evolutivas, né, para o neodarwinismo. Ok? Um bom dia, uma boa semana, e até a semana que vem.